O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajudai-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos traz dois pontos essenciais e fundamentais. Podemos dizer que traça como que um tema central ou um fio condutor para a liturgia de hoje, que é a sabedoria e a fé. Na primeira leitura, nós vamos encontrar o autor falando sobre a sabedoria insondável de Deus. Essa sabedoria que tudo criou, que tudo governa. E uma parte dessa sabedoria é dada àquele que tem fé, aquele que teme a Deus, aquele que coloca em prática os ensinamentos do Senhor de forma humilde. A fé e a humildade, ela nos leva ao conhecimento de Deus. E a partir da fé e a partir da humildade, quando nós conhecemos a Deus, nós somos capazes de nos colocarmos também a serviço. Porque o Espírito, ele nos incomoda. A partir do momento que nós fazemos essa experiência com o Espírito Santo, uma experiência profunda de fé, ele nos dá a sabedoria e ele também nos impulsiona à missão e nos coloca a serviço do próximo. Assim como nós vamos ver no Evangelho,
a experiência da transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Ele viveu a experiência da transfiguração lá no monte, lá no alto. Ali ele se revela àqueles discípulos como sendo Deus, como sendo divino, mas eles descem do monte. E nós sabemos que a palavra monte na Bíblia quer dizer lugar de oração, lugar de encontro com Deus, lugar onde Jesus se transfigurou, lugar onde Moisés teve a experiência com Deus. Então o monte é um local de retirar-se para estar na presença de Deus. E aqui entra a questão da fé, a questão da oração. Então, quando Jesus desce com os 3 discípulos, quando ele chega ali embaixo na planície, logo ele se depara com uma grande multidão ao redor dos outros discípulos que estavam ali. E nós vimos a confusão que foi gerando ali entre aqueles discípulos, discussão com os mestres da lei. Eles estavam num momento onde eles estavam discutindo, onde a multidão estava ali, desejando algo daqueles homens. E Jesus, quando chega, ele logo quer saber o que estava acontecendo. Quando a multidão percebe que Jesus e os outros 3 discípulos estavam ali, eles já vão logo ao encontro de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele quer saber o que está acontecendo, ele pergunta. A multidão, aquelas pessoas começam a dizer para Jesus, principalmente o pai daquele menino que estava sofrendo aquele mal, começam a dizer, nós viemos até os seus discípulos, mas eles não conseguiram nos ajudar. Eles não puderam nos ajudar. Mas por que esses discípulos eles não conseguiram libertar aquele menino do mal que ele estava sofrendo? E ao longo do Evangelho, logo nós vamos encontrando a resposta. O próprio Senhor, ele vai nos mostrando, nos levando a entender que a falta de fé, a necessidade de uma vida de oração e também a humildade, a sabedoria. A falta de fé, por que falta de fé? Por causa da insegurança dos discípulos, porque Jesus não estava ali, eles ficaram inseguros. E por causa dessa insegurança, eles não conseguiram libertar aquele jovem. Outro fato é que eles não viveram uma experiência de oração profunda como Jesus e os outros 3 viveram. Eles não estavam em dia com Deus. Eles não estavam em dia com a sua espiritualidade. Faltou oração. E também faltou humildade e sabedoria, porque ali eles estavam discutindo com os mestres da lei. E por causa da soberba daqueles homens, dos mestres da lei, porque eles achavam superior a todos, também deixou os discípulos intimidados. Vejam, situações que levaram aqueles homens a não confiar no poder de Deus. Insegurança, falta de fé, a falta de fé do pai daquele menino, que estava vacilante. Portanto, para que uma realidade ao nosso redor, independente de qual seja, possa ser mudada ou possa ser transformada, nós precisamos primeiro acreditar na possibilidade da transformação. E se nós não tivermos fé e não agirmos com sabedoria e humildade, dificilmente nós vamos conseguir. Como eu falei, naquele momento, a fé do pai daquele rapaz, daquele jovem, não era suficiente. Os discípulos estavam inseguros.
porque Jesus não estava ali. Mas quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, Ele traz a segurança necessária, Ele traz a fé e a sabedoria necessária para que aquele problema, aquela situação fosse resolvida. Então aquela situação daquele menino onde ele estava sofrendo, aquela opressão, parecia ser impossível ali diante daqueles homens, parecia ser sem solução. Logo é resolvido. Jesus dá ordem, Jesus ele ordena ao demônio que ele saia. Jesus toma aquele menino pela mão e o levanta. Essas são atitudes que os discípulos deveriam ter tomado, mas naquele momento eles vacilaram, faltou fé, faltou coragem. E quantas vezes, diante de situações complicadas da nossa vida, nós acabamos vacilando na fé. Nós deixamos de confiar no poder de Deus. Ou, por causa da situação em si, eu não consigo perceber a presença de Jesus na minha vida. Hoje nós somos chamados a buscar uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Porque a partir da nossa intimidade com Deus, nós seremos capazes de ter um olhar espiritual para cada situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Enfrentar os problemas e agir com fé, segurança, com desenvoltura, é fundamental para que nós possamos solucionar as dificuldades do nosso dia a dia. Assim como aqueles discípulos vacilaram porque eles não estavam em dia com a sua espiritualidade, com a sua vida de oração. Assim, por causa da falta de fé daquele pai, naquele momento eles não conseguiram perceber e eles desviaram o olhar de Deus e a cura não aconteceu. Mas quando Jesus chegou, Jesus mostrou a eles que era possível. Jesus lhes ensina como devem agir diante de situações de opressão, situações de dificuldades. E também, logo no final do Evangelho, nós vamos ver a pergunta dos discípulos. Por que eles não conseguiram? Por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito? Jesus responde: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Jesus mostra aos discípulos que eles vacilaram na fé. E nós também corremos o risco de vacilar na nossa fé quando nós queremos abraçar muitas coisas, quando nós queremos ser o salvador da pátria, quando nós queremos salvar a humanidade, esquecemos a oração, deixamos a oração de lado. Quando nós deixamos a oração de lado, a nossa missão ela não vai ser eficaz. É necessário buscar, cultivar uma espiritualidade profunda, uma vida de oração, para que o nosso trabalho missionário, para que o nosso trabalho no dia a dia possa ser eficaz. E Jesus também mostra que algumas situações, principalmente na área da cura e libertação, só podem ser realizadas assim de forma, ou seja, por pessoas que vivem de forma íntima com Deus, que levam uma vida de oração profunda, que levam uma proximidade com Deus por meio da sua oração. Mas no nosso dia a dia nós também devemos buscar a oração, nós devemos buscar estar na presença do Senhor. É preciso subir ao monte para nos fortalecermos, mas também
ao descermos, nos colocarmos a serviço do Reino. Então busquemos, no dia de hoje, olhar para a nossa vida, olhar onde nós precisamos retomar, onde nós estamos vacilando. É na falta de fé, é a falta da sabedoria, de não saber como agir com as situações, ou eu preciso melhorar a minha vida de oração? Olhemos para a nossa vida e busquemos fazer um exame de consciência nesse dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!